Viu? Então eu vou colocar aqui pra gente, tá? O 35. Capítulo 35. Deus disse a Jacó: apronte-se, vá para Betel e fique morando lá. Em Betel construa um altar e o dedique a mim, o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Aprontem-se, que nós vamos para Betel. Ali vou fazer um altar dedicado ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Eles entregaram as imagens dos deuses estrangeiros que tinham e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó enterrou tudo debaixo da árvore sagrada que fica perto de Siquém. Quando eles foram embora, Deus fez com que os moradores das cidades vizinhas ficassem com um medo terrível, e por isso eles não perseguiram Jacó. Assim, Jacó e toda a sua gente chegaram a Luz, cidade que também é conhecida pelo nome de Betel e que fica na terra de Canaã. Ali ele construiu um altar e pôs naquele lugar o nome de o Deus de Betel, porque ali Deus havia aparecido a ele quando estava fugindo do seu irmão. Naquele lugar morreu Débora, a mulher que havia sido babá de Rebeca. Ela foi sepultada debaixo da árvore sagrada que fica ao sul de Betel. E puseram naquele lugar o nome de Árvore Sagrada das Lágrimas. Quando Jacó voltou da Mesopotâmia, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou, dizendo: você se chama Jacó, porém esse não será mais o seu nome. Agora o seu nome será Israel. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Tenha muitos filhos e muitos descendentes. Uma nação e muitos povos sairão de você, e entre os seus descendentes haverá reis. A terra que dei a Abraão e a Isaque, darei também a você, e depois a darei aos seus descendentes. Quando acabou de falar com Jacó, Deus subiu e foi embora daquele lugar. Então Jacó pegou uma pedra e a colocou como pilar no lugar onde Deus havia falado com ele. Ele a separou para Deus, derramando vinho e azeite em cima, e pôs naquele lugar o nome de Betel. Jacó e a sua família saíram de Betel, e quando estavam chegando perto de Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto. E o parto foi difícil. Quando as dores estavam no ponto mais forte, a parteira disse: não tenha medo, você vai ter outro filho homem. Porém, ela estava morrendo. E antes de dar o último suspiro, chamou o menino de Benoni. Mas o pai pôs nele o nome de Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada na beira do caminho de Efrata, que agora se chama Belém. Jacó pôs sobre a sepultura uma pedra como pilar, e ela marca o lugar da sepultura até hoje. Depois Jacó saiu dali e armou seu acampamento do outro lado da torre de Éder. Um dia, quando Jacó estava morando naquele lugar, o seu filho Ruben teve relações com Bila, que era concubina de Jacó. Quando ele soube disso, ficou furioso. Os filhos de Jacó eram 12. Os que teve com Leia foram Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Com Raquel ele teve José e Benjamim. Com Bila, a escrava de Raquel, ele teve Dan e Naphtali. Com Zilpa, a escrava de Leia, ele teve Gade e Azer. Esses filhos de Jacó nasceram na Mesopotâmia. Jacó foi morar com Isaque, o seu pai, em Manre, a cidade que também se chama Arba e que fica perto de Hebrom, onde Abraão e Isaque haviam morado. Aos 180 anos de idade, quando já era muito velho, Isaque morreu
indo reunir-se assim com seus antepassados no mundo dos mortos. E os seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Gente, eu achei que Isaac já tinha morrido. Só morreu agora. Só agora, com cento e quanto? Sei lá, falou 180 aqui, anos. 80 anos. Então, nesse Vamos lá. capítulo, nós vemos que Jacó, né, ele dando ordem à sua família e servos para que se livrassem dos ídolos estrangeiros, né? E assim como em nossos dias, né, muitos deles nem adoravam ou reverenciavam aquelas imagens. Eles eram algo supersticioso. Eles acreditavam que aqueles ídolos, né, poderiam trazer boa sorte. E de qualquer forma, a ordem de Jacó, né, foi clara. Ele não queria, né, que as influências pagãs estivessem dentro da sua casa. E havia várias maneiras, né, de cultivarmos um ídolo. Imagem, pensamento, desejo, enfim. Assim como Jacó, nós devemos ser rápidos a nos livrar de tudo que possa contaminar nosso relacionamento com Deus. Aí Deus aparece a Jacó, né? E lhe lembrou o seu novo nome, que seria Israel, né? Então, com isso, ele queria trazer à memória que ele era chamado assim. Porque apesar de todas as dificuldades e impedimentos que estiveram no seu caminho, ele perseverou e ele desejou manter a aliança com Deus. E todos nós temos dificuldades, né? E o Senhor nunca prometeu que seria fácil, mas ele garantiu que estaria ao nosso lado. Ele garantiu, né, que nós seríamos vitoriosos, né? Então, muitos crentes, eles desistem, eles desanimam de maneira diante da primeira adversidade, né, que eles sobrevêm. Mas com Israel, nós aprendemos que por mais severo que sejam as adversidades, não superam o poder de Deus. Ele crê totalmente em Deus e ele espera e confia no Senhor. Então, cada vez que o Senhor aparecia, ele levantava, né, um altar em gratidão a Deus e ali ele o adorava. E no versículo 22 aí nós vemos, né, uma loucura, né, cometida por um dos filhos de Israel, Ruben, o primogênito de Jacó, porque ele teve relações com Bila, né, a concubina seu pai e mãe de alguns de seus irmãos. Então Israel soube e em primeiro momento não fez nada, mas depois isso custou muito a Ruben. Então, no leito de morte, Israel pega sua herança e declara que será de outro, por causa do seu pecado. Então, ao errar, não devemos nos acomodar. Precisamos buscar o arrependimento e perdão imediato. Se houver pessoas envolvidas, não devemos nos demorar na reconciliação, pois aqui vemos que no futuro nossos erros podem voltar para nos assombrar. Então foi mais ou menos aqui que aconteceu. Não fala aqui, né, especificamente na Bíblia, mas houve, né, um momento em que ele chamou Ruben, né, e jogou na cara dele isso aí, né, por ele ter se metido lá com a sua concubina. Então esse é o meu comentário. Mais alguém? Só uma coisa, né, aqui que ele também foi seguindo muito os passos do pai e do avô, né, de sempre montar um altar de adoração a Deus, né. Então a gente via ali que Abraão fazia muito isso, Isaac seguiu ali os passos do pai e Jacó também, né. E o legal é que, assim, sempre a gente
o que eles faziam, né? E que às vezes é uma coisa para a gente refletir, a gente sempre dá honra e glória para Deus, né? Das coisas que acontecem na nossa vida, né? Muitas vezes a gente passa por algumas situações que Deus permite, que é para a gente crescer, se desenvolver, aprender, e muitas coisas, muitas bênçãos que acontecem na nossa vida, as bênçãos, né, vêm de Deus. E a gente sempre dá esse mérito a Ele, né? E eu vejo que, assim, eles faziam muito isso, né? E as pessoas percebiam isso, né? Que falavam, o seu Deus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e viam bênçãos acontecendo na vida deles, e eles sempre deixavam muito claro que isso, assim, não sou eu que estou fazendo, né? É Deus que está fazendo através da minha vida. E acho que isso é uma coisa muito pra gente também, né? A gente sempre dá toda a honra e glória a Ele, né? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que é isso só. Deixa eu comentar aqui sobre o nascimento de Benjamim, né? E a morte de Raquel. Ela, né, foi a esposa preferida de Jacó. E Raquel deu à luz ao seu segundo filho biológico e o 12º filho de Jacó, né? Então, o 12º foi Raquel quem deu. Mas a Bíblia diz que por complicações, né, ela acabou morrendo. E, no entanto, antes de morrer, Raquel chamou o menino de Benoni, que significa filho da minha tristeza. Você lembra que todos os outros filhos, eles sempre colocavam um nome, né, significando alguma coisa. E ela tinha colocado o nome dele, filho da minha tristeza, mas Jacó chamou o menino de Benjamim, que significa filho da mão direita. Então, mais tarde, o choro de Raquel também foi usado como um tipo de prefiguração da agonia que atingiria a nação. Então, Raquel, ela foi sepultada, né, no caminho de Efrata, que era um antigo nome de Belém, e sobre sua sepultura Jacó levantou um memorial que ainda pode ser visto até nos tempos de Moisés. E esse texto bíblico informa que, partindo dali, Jacó armou sua tenda além da torre de Éden. Entretanto, enquanto Jacó habitava naquela terra, seu filho mais velho, Ruben, se deitou com Bila, que, né, foi sua concubina, que a gente acabou de falar. E ali Jacó soube que Ruben havia feito, né, e por causa desse pecado, ele perdeu a bênção da primogenitura. E ele foi privado de exercer liderança sobre seus irmãos. Aí o que aconteceu? Ele foi privado de exercer liderança sobre seus irmãos, né? Ele acabou tendo a bênção da primogenitura do irmão dele, né? E ele acabou tirando, né, a bênção da primogenitura de um dos filhos também. Então, assim, foi bem interessante, mas também foi porque, né, aconteceu aí esse pecado aí do filho dele, né? Deixa eu ver aqui mais, tem mais alguma coisa. Tá. Então, o escritor também fala informa, né, que Isaac viveu 180 anos e ele morreu farto de dias e foi sepultado por Esaú e Jacó. Então, a volta de Jacó à terra prometida, enquanto Isaac ainda estava vivo, foi mais uma prova da presença protetora de Deus sobre sua vida. Então, o Senhor atendeu suas palavras quando ele pediu para ser levado em paz de volta para a casa de seu pai. Então, ele teve aí um último encontro com o seu pai, né? E com o seu irmão. E os dois juntos sepultaram o pai. É só. Vai o próximo? Então vamos lá, vou para o 36. Apertando errado aqui. Capítulo 36. São estes os descendentes de Esaú, também chamado de Edom. Esaú casou com 2 mulheres do país de Canaã, isto é, com Ada, a filha de Elon, o Eteu, e com Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu.
Esaú casou também com Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada foi mãe de Elifaz, Basemate foi mãe de Reuel, e Olibama foi mãe de Jeus, Jalã e Corá. Esses foram os filhos de Esaú, que nasceram quando ele estava morando na terra de Canaã. Depois Esaú foi para outro lugar com suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas e toda a gente da sua casa, separando-se assim do seu irmão Jacó. Esaú levou consigo todas as suas ovelhas e cabras, todo o seu gado e tudo o que havia conseguido no país de Canaã. Esaú saiu dali porque a terra em que ele e Jacó estavam morando era pequena demais para os dois. Eles tinham muito gado e por isso não podiam ficar juntos. Portanto, Esaú, também chamado de Edom, foi morar na região montanhosa de Seir. Segue a lista dos descendentes de Esaú, o antepassado dos edomitas que vivem na região montanhosa de Edom, também chamada de Seir. Ada, mulher de Esaú, teve um filho chamado Elifaz. Os filhos de Elifaz foram 5: Temã, Omar, Zefo, Gaitã e Kenaz. Com a sua concubina Dina, Elifaz teve Amaleque. Basemate, outra mulher de Esaú, teve um filho chamado Reuel. E Reuel foi pai de 4 filhos: Naate, Zera, Sama e Misa. Esaú tinha outra mulher chamada Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão. Os filhos dela foram Jeus, Jalã e Corá. Segue a lista das tribos que descendem de Esaú. De Elifaz, o filho mais velho de Esaú, descendem as seguintes tribos: Temã, Omar, Zefo, Kenaz, Corá, Gaitã e Amaleque. Estes foram descendentes de Ada, mulher de Esaú. De Reuel descendem as seguintes tribos: Naate, Zera, Sama e Misa. Estes foram descendentes de Basemate, outra mulher de Esaú. De Esaú, com sua outra mulher chamada Olibama, filha de Aná, descendem as seguintes tribos: Jeus, Jalã e Corá. Todas essas tribos são descendentes de Esaú. As primeiras tribos que moraram na terra de Edom eram descendentes de Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã, todos eles filhos de Seir, o Oreu. Lotã foi o pai dos grupos de famílias de Ori e de Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Tina. Sobal foi o antepassado dos grupos de famílias de Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Zibeão foi pai de 2 filhos, Aías e Aná. Este foi o Aná que descobriu as fontes de água quente no deserto, quando estava tomando conta dos jumentos do pai. Aná foi o pai de Dizon, que foi o pai dos grupos de famílias de Andã, Esbã, Itrã e Querã. Aná também foi pai de uma filha chamada Olibama. Ezer foi o pai dos grupos de famílias de Bilã, Zaavã e Acã. Dizã foi o pai dos grupos de famílias de Uz e Arã. São estas, portanto, as tribos dos Oreus na terra de Edom: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Os seguintes reis de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei. Belá, filho de Beor, da cidade de Dinaba. Jobabe, filho de Zera, de Bosra. Uzã, da região de Temã. Haddad, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Sanlá, da cidade de Masreca. Saúl de Reobote do rio Eufrates.
Baal-Anã, filho de Acboa. Haddad, da cidade de Paú. O nome da mulher dele era Meetabel, filha de Matred e neta de Mesahab. De Esaú vieram as seguintes tribos edomitas: Tina, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mipsar, Magdiel e Irão. A região em que morava cada uma dessas tribos recebeu o nome da sua tribo. Nossa, esse aqui é bem, né? Só a genealogia aqui, que trocentos nomes, nomes difíceis. Quando eu vejo Esse Gênesis 36, Mayara, ele mostra o cumprimento da palavra do Senhor a Rebeca, né? De que em seu ventre havia duas nações, né? Então, isso explica a conclusão desse capítulo. Este é Esaú, pai de Edom. Então, Esaú, ele foi pai dos edomitas, né? Então, esse capítulo de Gênesis 36, ele pode ser organizado assim: os descendentes de Esaú, os descendentes de Seir, os reis e príncipes de Edom. Então, ele registra a descendência de Esaú, filho de Isaque, e ele mostra que esse capítulo inicia uma nova sessão, começa com a palavra hebraica, que geralmente ela é usada no livro para indicar gerações de uma determinada pessoa relevante, né? Como alguns reis, né? Só que a gente precisa saber dessa genealogia para a gente entender mais na frente, né? Os descendentes de Esaú, como é que os conflitos envolvendo os israelitas e os edomitas, né? Então, por isso que tem que ter esse registro aí. E a descendência de Jacó, o 35, né, termina registrando a descendência de Jacó e a morte de Isaac. E nesse 36, ele dedica esse tempo a informando, né, o desenvolvimento da família de Esaú, o outro filho de Isaac. E aí fica bem... É bem importante, né, porque ele oferece base de conhecimento para auxiliar, né, na compreensão dos fatos que vão ocorrer seguidamente, né. Então, os descendentes de Esaú tem relação, identifica Esaú com Edom, né? Então, essa palavra significa vermelho. Lembra que ele fala, na Bíblia fala que ele era vermelho? E nesse contexto tem relação também com o fato de Esaú ser ruivo. Então, depois esse nome também passou a designar a terra de Edom, que como característica tinha um solo avermelhado. Então, aí são 36, a lista dos filhos de Esaú, né, teve com suas mulheres. E o autor também informa nesse capítulo que Esaú e Jacó, eles precisam se separar, porque eles possuíam muitos bens, né, para estarem juntos, habitarem juntos. Então, isso significa que havia muitos gados para pouco pasto. E a condição de vida não eram boas. Então, Esaú resolveu se mudar definitivamente para Edom, e habitou no Monte Seir. Então, aqui, né, podemos perceber como Deus, na sua providência, conduziu os acontecimentos de modo a tirar a linhagem de Esaú da terra de Canaã, que mais tarde seria dada aos filhos de Israel, conforme a promessa feita a Abraão. Então, em Edom, a família de Esaú acabou se desenvolvendo e formando uma estrutura tribal. Aí teve os descendentes de Seir, né, que foram um povo que habitava em Seir antes da chegada de Esaú, e aparentemente também eles possuíam uma organização, né, pois tinha príncipe, líderes de clãs entre eles, e houve ali uma mistura, né, através de casamento entre os descendentes de Esaú e os descendentes de Seir. Então isso significa que Deus, de certo modo, houve uma assimilação de parte dos descendentes dos dois povos, né. E teve também os reis e os príncipes de Edom.
Então, esse capítulo termina mostrando, né, como a família de Esaú se desenvolveu, se estabeleceu como um tipo de nação mais evoluída do que simplesmente uma confederação tribal, né? No, ele fez questão também de enfatizar que já havia reis em Edom antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Então, a lista de reis de Edom, informada neste capítulo, revela que não havia uma dinastia. Isso significa que cada governante edomita não era filho do seu predecessor, né? Que eu acho que é seu sucessor. Então, mais à frente, a Bíblia destaca as relações tensas entre os edomitas e os israelitas e mostra como esse povo se tornou um amargo opositor do povo de Deus. Então, ali a Rebeca, né, em seu ventre, o que havia duas nações, mas eram duas nações que nasceu para serem inimigas mesmo, né? Uma era os edomitas, da parte de Esaú, e os outros israelitas, pela parte de Israel. Então, os israelitas veio descendentes de Jacó, né? Que foi o nome Israel que Deus deu para ele. Deus mudou o nome dele. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Não, acho que desse não. Acho que sem comentários desse. A única coisa, assim, que quando eu vejo essas genealogias, né, que eu penso assim, imagina quando tiver a nossa genealogia, né, da nossa família. Uhum. Será que no lado do nosso nome vai ter alguma coisa que a gente fez de diferente, sabe? Cumpriu o chamado, o propósito. Porque às vezes tem uns nomes que falam alguma coisa, né? Que fez tal coisa. E que a gente possa realmente seguir nossa vida, né? Hoje, inclusive, a live do Pablo, ele falava sobre propósito, chamado, missão, destino. E achei muito interessante. Depois, se vocês quiserem, eu compartilho lá. Como a gente tem que, se a gente não está atento a isso, a gente tem que começar a se atentar a isso e pedir para Deus nos revelar, né? Qual é o nosso. E ele estava explicando a diferença de um para o outro, né? Qual é o nosso chamado, nosso propósito, nossa missão, as diferenças de cada etapa do processo. E como a gente precisa se alinhar com ao que nós viemos fazer aqui, né? E que a gente Uhum. possa, depois do fim da Às vida, vezes, nós nos sentimos pequenos, né? Mas a gente pode fazer uma história grande, né? com Dependendo certeza, do que a gente se propõe a fazer, né? Um propósito a ser cumprido. Todos nós temos um propósito, né? Você lembra de todos, Noemi lá com Ruth? Noemi, ela saiu, lembro. né? Daquela cidade, voltou para a terra natal dela e cumpriu o propósito dela, né? Através Exatamente. da nora dela. Então, foi lindo. Ela, lá, se você for ler lá em Hebreus, lá nos Heróis da Fé, tem o nome da Raabe, que era a prostituta, entendeu? Então, assim, cada um, né, tem sua particularidade, cada um tem sua missão aqui na Terra. Basta a gente realmente dar lugar, né, a Deus e a cumprir, né? Interessante aqui Exatamente. também, ó, Mayara, nesse capítulo, que fala que no próximo capítulo, no Êxodo, o Senhor Deus ordenou que Israel não atacasse os edomitas, né? Porque eram filhos de Esaú. Porém, tempos depois, eles impediram Israel de entrar em suas terras, tornando-se um dos principais adversários do rei Davi. Olha aí, rei Davi, né? Que é um descendente direto aí de Israel. E ele foi impedido, né, pelos descendentes de Esaú para entrar na cidade deles lá. Então, assim, né, Israel ele nunca se deu bem com os edomitas, né? Por quê? Porque eles haviam se casado com os cananeus, que era considerado inaceitável, né, pelo povo de Deus. Então, Jacó, ele tinha na mente dele que eles teriam que se casar com outras pessoas porque tinha um propósito de Deus, né? Só que o propósito de Esaú ele também cumpriu, né? Que foi ser um povo adversário de Deus. Deus já tinha o controle de tudo.
Deus sabia de tudo, desde antes, né? Quando ele estava na barriga de Raquel ali, Deus já sabia do futuro deles, que seriam duas nações, e que seriam duas nações, né? Adversárias, né? Incrível, né? É. Então a gente pode passar na vida só sendo um nome citado, filho de fulano, ou a gente pode passar na vida sendo alguém que fez algo diferente, né? E tem aquela Com certeza. parábola dos talentos, né, que também traz muita reflexão de todo mundo vem com algum talento, mas a gente pode enterrar nosso talento ou a gente pode multiplicar, né? E aí será que a gente ultimamente está enterrando os talentos ou está multiplicando? Porque realmente a gente vai, propósito a gente pode ter vários, né, ao longo da vida, que o Pablo estava até explicando isso. E a gente vai, Deus vai nos dando talento, né? E quanto mais a gente consegue administrar esses recursos que Deus nos dá, mais a gente vai recebendo, né? Então, realmente, o que a gente está fazendo, né? Eu vejo essas genealogias me faz refletir sobre isso. O que a gente está fazendo com os nossos talentos? A gente realmente está multiplicando? A gente realmente está atenta a entender qual o propósito que a gente tem que viver, qual a nossa missão, qual o nosso chamado? A gente está seguindo nessa linha ou a gente está só deixando um dia atrás do outro passar, né? E eu também, sabe, quando eu vejo essas genealogias, eu lembro de orar pela minha, pela minha descendência mesmo, né? Pela minha prole, né? Porque às vezes a gente só vê nossos filhos, né? O filho hoje. A gente não vê, assim, o futuro, né? Então, assim, é bom a gente estar orando, né? Quebrando maldições, palavras malditas, né? Que falam com o mal. Às vezes a gente pode falar. Então, assim, desde já, né? É bom a gente estar abençoando, né? A nossa descendência, os nossos filhos, né? Honrando os pais, avós e abençoando as próximas, né? As próximas gerações, né? É isso aí. Amém. Tudo bom, Antônio? A gente está aqui só falando, né, Antônio? Comenta alguma coisa aí. Ora por nós também. Bom dia, Bom bom dia. dia. Bom estar aqui com vocês. Vocês explicam tão bem que a gente fica aqui prestando atenção, né? Ah, só acrescentando que precisamos estar orando, né, pela nossa prole aí, como diz a Flávia, Uhum. porque os dias realmente são maus e a gente tem visto tantas coisas acontecendo com os nossos pequeninos, né? É. A gente precisa estar colocando, pedindo para Deus, né, tá colocando a sua boa mão e, e protegendo o futuro aí da nossa, da nossa nação. Vamos orar então? Vamos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, o privilégio que temos, ó Senhor, de acesso à sua palavra, Pai. Obrigado porque ela nos instrui, Senhor, a como agir diante do Senhor, diante das circunstâncias, e também a como não agir, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Dá-nos um dia na tua presença. Orienta-nos, ó Pai, para que as decisões que formos tomar nesse dia seja pautada segundo a tua vontade, Senhor. Amém, Jesus. Para que possamos tomar decisões que vão, ó Senhor, engrandecer, honrar, louvar o teu nome, ó Pai. E que vai nos trazer, Senhor, bênçãos, tanto a nós como a nossa descendência, Pai. Obrigado, Senhor. Sê com as nossas crianças, ó Pai. Acampa teus anjos ao redor das nossas escolas, ó Pai, das nossas creches, ó Senhor. Livra, ó Pai, do laço do passarinheiro, Senhor. Livra, ó Pai, das pessoas mal intencionadas, Senhor. Toma conta, Senhor, dos nossos filhos, dos nossos netos, e que a nossa geração possa te louvar, ó Pai.
possa engrandecer o teu nome, possa te honrar. Obrigado, Pai, por esses momentos passados na tua presença. Mais uma vez te suplicamos, dá-nos um dia abençoado em nome de Jesus. Amém, Amém. Senhor. Amém. Glória a Deus.